Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, para a maioria de nós, é só uma cena na estrada. O seguro de transporte de cargas. Mais especificamente o RCTRC, sabe? Aquele seguro obrigatório de responsabilidade do transportador. Porque quando um acidente acontece, uma colisão, um caminhão tombado na curva, um incêndio, por trás da fumaça ali começa uma investigação técnica super complexa. E a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: entrar nos bastidores dessa investigação para a gente entender por que a perícia técnica é tão crucial, o que afinal os peritos procuram, que evidências contam a história de verdade e como isso define se o seguro vai ou não cobrir o prejuízo. Para guiar a gente, temos em mãos uma série de laudos periciais bem detalhados e um guia sobre o próprio seguro RCTRC. Científico. É reconstruir a dinâmica do que aconteceu com base em fatos, em evidências. É esse trabalho que permite uma regulação justa, técnica e que responde àquela pergunta fundamental: o que aconteceu aqui se enquadra na cobertura do seguro? Sem isso, tudo vira suposição. Ok, então vamos alinhar as expectativas desde o comecinho. O seguro RCTRC não é uma apólice que cobre qualquer coisa que aconteça com a carga, certo? Não é um seguro todos os riscos. Existem regras bem específicas. Precisamente, essa é a confusão mais comum. A cobertura é para danos na carga, sim, mas apenas se esses danos forem uma consequência direta de acidentes específicos com o veículo. A apólice lista esses riscos de forma bem clara. E quais são eles? Basicamente, os grandes eventos de trânsito. O primeiro é a colisão, né? O choque do veículo com qualquer outro objeto, pode ser um carro, um poste. Depois a gente tem o capotamento, que é aquela imagem clássica do acidente grave quando o veículo gira sobre o próprio eixo e para com as rodas para cima. Certo, esses são os mais óbvios. Mas a lista continua. E tem umas sutilezas aí, não é? Por exemplo, qual a diferença entre abalroamento e colisão? Boa pergunta. É que enquanto colisão é um termo mais genérico, o abalroamento é especificamente um impacto lateral, a famosa fechada que acaba virando um acidente. E temos também o tombamento, que é diferente de capotar. No tombamento, o veículo só vira de lado. Uma cena muito comum em curva de serra, por exemplo. Perfeito. E por último, o mais dramático de todos: incêndio ou explosão. Mas aqui tem um detalhe que é o coração da nossa conversa de hoje, né? A cobertura existe desde que o fogo seja uma consequência de um dos outros acidentes. É essa condição que muda tudo. É a chave de tudo. É a cláusula que mais exige uma perícia a fundo. Porque a lógica do seguro é cobrir a responsabilidade do transportador por um acidente rodoviário. O risco coberto é o da estrada, do veículo em movimento. Então vamos colocar isso num cenário prático. Se a carga, sei lá, carvão, entra em autocombustão no meio da viagem e incendeia o caminhão todo, mas não houve nenhuma batida, nenhum tombamento antes, em tese, não tem cobertura pelo RCTRC. Em regra, não. Porque o fato gerador do dano, a origem de tudo, foi um vício da própria mercadoria, uma característica interna dela. Não foi um acidente com o veículo. O fogo não foi consequência de uma colisão, ele foi a causa primária. E é para diferenciar esses cenários que a perícia é indispensável. O perito precisa descobrir onde a primeira faísca surgiu. A teoria faz todo sentido. Mas na prática, no meio do caos de um acidente real, com um caminhão em chamas, como um perito sequer começa a desembaraçar esse novelo? Para entender isso, a gente teve acesso a alguns laudos periciais muito detalhados, o material riquíssimo da Liper na reguladora de sinistros e o que eles revelam a um trabalho de detetive de altíssimo nível. O primeiro caso é um cenário de pesadelo. Um trecho de serra, descida super íngreme, um caminhão perde os freios. Completamente. O motorista, numa tentativa desesperada, tenta passar no corredor entre outros dois veículos. A manobra não dá certo. Ele colide com os dois. Um deles é um caminhão-tanque, que explode. O fogo se espalha e consome os 3 veículos. Uma tragédia. Nossa, uma cena devastadora. E do ponto de vista técnico, é um desafio imenso. A investigação aqui não pode se contentar com o óbvio. O trabalho começa muito antes de olhar para o caminhão. Começa com a análise do local. Qual a inclinação da pista? Como estava a sinalização? Tinha óleo?
Cada detalhe é fotografado, medido, só depois a atenção se volta para os destroços. E nesse caso, a resposta fácil que todo mundo daria olhando de fora seria: freio falhou, fim de papo. Mas a perícia não aceita respostas fáceis, imagino. Jamais. Falha no freio é o sintoma, não a doença. É a consequência, não a causa raiz. O laudo desse caso é fascinante, porque ele conclui que a catástrofe não foi fruto de um único problema, mas da atuação simultânea de 3 fatores. Foi a tempestade perfeita. 3 fatores. Ok, vamos desmontar isso. Qual foi o primeiro? O primeiro foi excesso de peso. A perícia refez os cálculos com base nos documentos da carga e comprovou uma sobrecarga. Não era um excesso absurdo, era mínimo, mas tecnicamente já colocava uma pressão a mais em todo o sistema de frenagem. Mas um excesso de peso mínimo, como diz o laudo, pode mesmo fazer tanta diferença assim? Parece um detalhe pequeno para uma consequência tão grande. Sozinho, talvez não. Mas ele não estava sozinho. E aí que entra o segundo fator, que é o mais grave. A falta de manutenção. A vistoria mecânica nos destroços do sistema de freios encontrou uma das lonas completamente gasta. Não tinha mais espessura útil, era metal no metal, praticamente. Agora a história muda de figura. Isso não é azar. Isso é um sinal claro de negligência. O caminhão já saiu da garagem com um problema crítico. A falha não aconteceu na serra. Ela já estava programada para acontecer. Exatamente. O sistema já operava no limite do colapso. E aí entra o terceiro fator, que foi o gatilho, a condição severa de operação. Aquele trecho de declive acentuado exigiu o máximo de um sistema de freios que já estava sobrecarregado e sem manutenção. A combinação desses 3 elementos, sobrecarga, negligência e a exigência da via, levou à perda total da capacidade de frenagem. O freio não falhou, ele foi levado à falha. Isso é incrível. É como se a perícia fizesse uma autópsia do acidente. Ela não olha só a ferida fatal, mas todo o histórico que levou o sistema a colapso. Muda completamente a perspectiva, né? Aponta uma responsabilidade que vai muito além do motorista na hora do pânico. Mas a perícia também serve para o contrário, certo? Para mostrar quando não há culpa do transportador. Com certeza. A perícia busca a verdade técnica, não importa para qual lado ela aponte. Ela é uma ferramenta de esclarecimento. E isso pode ser a principal defesa do segurado. Se a investigação é bem feita, ela protege contra acusações que são injustas. Temos um segundo caso que ilustra isso perfeitamente. A situação é a seguinte: um conjunto transportador está na sua pista, normal, quando colide com um carro de passeio. Com o impacto, ele sai da estrada e capota. À primeira vista, o senso comum poderia culpar o motorista do caminhão. Excesso de velocidade, distração, é o julgamento inicial que muitos fariam. Mas vamos ver o que a investigação técnica apurou. Primeiro, análise da carga. A partir da documentação e da pesagem dos salvados, ficou claro que não havia excesso de peso. O veículo operava dentro dos limites. Ok, primeiro ponto descartado. E a velocidade? O caminhão estava correndo? Aí a perícia usou os vestígios na pista, as marcas de frenagem, tudo para fazer um cálculo de velocidade. A estimativa foi que o caminhão trafegava numa velocidade compatível com o limite da via. Então, sem excesso de velocidade. A vistoria mecânica também não achou nenhuma falha pré-existente nos sistemas do caminhão. Então, peraí. Sem excesso de peso, sem excesso de velocidade, sem falha mecânica. O que causou o capotamento? O fator externo. A análise da dinâmica do acidente mostrou que o capotamento foi uma consequência direta e, assim, inevitável da colisão. O impacto do outro veículo foi exatamente na roda dianteira esquerda do caminhão. Esse choque causou uma perda súbita de estabilidade. Imagina o volante sendo arrancado da mão do motorista. A partir daquele ponto, o capotamento era uma questão de física, não mais de habilidade do condutor. E o laudo ainda mencionou um fator que contribuiu, certo? O clima. Sim, a pista estava molhada. Isso não causou acidente, mas reduziu o atrito e pode ter, digamos, amplificado a perda de controle depois do impacto inicial. O que a perícia faz é contextualizar tudo isso. Isso é fundamental. Quer dizer que uma perícia bem feita pode ser a diferença entre uma empresa ser vista como culpada, ter o seguro negado,
e provar que, na verdade, foi vítima de uma circunstância externa. Exatamente. A perícia fornece os elementos técnicos, os fatos, para que a decisão da seguradora seja justa e embasada. Ela tira a discussão do campo do "eu acho que foi isso" e a coloca no campo do "as evidências demonstram que foi assim". Ela protege o transportador. Com base nesses dois casos, fica muito claro que a investigação é um trabalho minucioso. Se a gente pudesse criar uma espécie de checklist do perito detetive, quais seriam os itens indispensáveis em qualquer vistoria? Podemos, sim. Podemos sistematizar os pontos-chave que aparecem em todo bom laudo. O primeiro, invariavelmente, são as condições do veículo. E isso vai muito além de só olhar se o pneu estava careca, né? É investigar o histórico, procurar registros de manutenção, quase como traçar uma biografia mecânica do caminhão, certo? Perfeito. É buscar a história que o veículo conta. O segundo ponto é a análise da carga. Verificar o peso para flagrar a sobrecarga e, tão importante quanto, avaliar como essa carga estava amarrada, distribuída. Uhum. Uma carga mal acondicionada pode ser a causa de um tombamento, por exemplo. Exato. O terceiro ponto são os dados operacionais. O disco de tacógrafo é um clássico, mas hoje a gente tem a telemetria, que é um raio-x da viagem. Mostra velocidade, freada brusca. É uma fonte de dados riquíssima. Muito. O quarto ponto é a dinâmica do acidente, que é a reconstituição da cena do crime, por assim dizer. Usar os vestígios, as avarias, para criar uma linha do tempo precisa do que aconteceu. E o cenário ao redor, o ambiente, também entra nesse checklist, claro. Sem dúvida. É o quinto ponto. Os fatores externos. Analisar a via, buracos, sinalização e as condições do clima. E, por fim, o sexto ponto, que é aquele bem específico para os casos de incêndio, a obrigação de identificar a origem do fogo. É o que vai dizer se foi um incêndio consequente de um acidente ou um evento que começou na carga, o que, como a gente viu, muda todo o jogo da cobertura. Resumindo tudo isso, então, a perícia em sinistros de RCTRC é muito mais do que só ir lá tirar fotos dos estragos para calcular o prejuízo. É um processo técnico, metódico, quase forense, essencial para construir a única narrativa que importa, a que é baseada em fatos. E esse trabalho, no fim das contas, protege todo mundo, garantindo que a decisão da seguradora seja baseada na causa real do acidente, não em suposições. Exato. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir, que vai além do seguro. Para além da regulação do sinistro, o que os resultados detalhados de uma perícia podem ensinar a uma empresa de transporte sobre os seus próprios processos. Manutenção, treinamento de motoristas, gerenciamento de riscos, tudo isso para evitar que futuros acidentes aconteçam, né? Uma excelente provocação. A perícia não serve só para entender o passado, mas também como uma ferramenta poderosa para construir um futuro mais seguro. E para quem se interessou e quer aprofundar os conhecimentos nesse tema, existem materiais de estudo muito valiosos, como o Básico RCTRC e o Básico Regulação de Sinistros. Além, claro, de um podcast específico sobre o assunto, o Regulação de Sinistros, o que ninguém te explica. E vale frisar que todo o material que baseou esta nossa análise, incluindo os laudos que a gente discutiu aqui, foi desenvolvido pela L Perna Reguladora de Sinistros. É uma empresa que demonstra um claro compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo de toda a sua equipe, investindo na produção de conhecimento técnico de alta qualidade como este que vimos hoje.